Olá pessoal, deixa uma reflexão. O que você faz com os desafios da vida? Já enfrentei por 2 vezes Covid-19. Nesse momento também estou enfrentando pela 2ª vez a dengue. E deixo para você refletir. Estou dia após dia incrementando novamente os meus treinos e voltando à minha rotina diária, porque envelhecer com propósito não tem a ver com a ausência de problemas e coisas que acontecem no meio do caminho, mas tem a ver com dar a volta por cima e sair cada vez mais forte. Quer saber como eu estou fazendo? Vou deixar aqui para você abaixo. De pouco em pouco eu vou retomando a minha forma física.